Amém. Vamos para a palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia em João. João capítulo 6. Nós vamos ler aqui versículos 1 a 15. João 6, versículos 1 a 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, nós vimos aqui este milagre extraordinário da multiplicação dos pães e peixes. Mas eu gostaria de ir lá para a Velha Aliança, fazer um paralelo com aquela viúva de Serepta, onde Elias, através de Deus, multiplicou a farinha da panela. Vamos lá, 1 Reis, capítulo de número 17, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, capítulo 17. Vamos trabalhar um pouquinho nisso, para no fim nós vermos um milagre da Velha Aliança e um milagre muito superior da Nova Aliança. Então, 1 Reis, capítulo 17, vamos ler aqui no capítulo 16, versículo 29 a 33. E depois a gente entra no 17. 1 Reis, 29 a 33. Então preste bastante atenção. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulheres Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele.
Capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado 8 dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi para Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele o chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Depois fará para ti a mesmo para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fez chover sobre Israel. E fez ela, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e a sua casa muitos dias, ela e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Então vamos analisar um pouquinho esse texto aqui. Vamos começar aqui por esse rei Acabe. Esse rei assumiu o reinado, e era um rei que tinha conhecimento da religião de Israel, da lei. Ele reinou 22 anos lá diante do povo de Israel. Mas o que aconteceu com ele? Ele trouxe muito problema para a nação de Israel. Ele começou a adorar Baal. Ele construiu em Samaria um lugar que foi feito um altar para Baal. Ao invés de ele ficar firme na lei, obedecer ao Deus de Israel, Deus verdadeiro, ele foi perverso. Ele fez dentro de Samaria um altar para Baal, fez um poste ídolo. O que é o poste ídolo? Aquela madeira alta onde você põe um ídolo lá na ponta, para as pessoas olharem para o ídolo, né? Adorarem o ídolo. Ele casou com Jezabel, que era uma feiticeira. Então ele trouxe muitos problemas para o povo de Israel daquele tempo. O que isso nos ensina? A importância de um líder, de um presidente, de um pastor, de um líder sobre pessoas. O líder pode trazer muitas bênçãos se ele for correto naquilo que prega, que ensina, que faz. Como pode trazer muitos problemas. Repare bem que na mão dele tem um poder para trazer muitas bênçãos para a pessoa, se ele for correto. Mas também, se ele for infiel, ele pode trazer muitos problemas para a nação, para a igreja, dependendo daquilo que ele permite que entre na igreja, nação, diante do povo. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, ao invés de ele ficar firme com o Senhor, ele foi adorar Baal. Construiu um altar para Baal, Deus estranho que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Levou o povo dele, que ele era rei, a ficar se prostrando diante de Baal. Construiu um poste ídolo.
E trouxe muito problema para a nação de Israel. Permitiu que a idolatria entrasse lá dentro, que uma fé estranha e mentirosa entrasse lá dentro, que costumes de outros deuses entrasse e contaminasse a cabeça, o coração e a prática religiosa do povo. Então, a mesma coisa, vamos falar em termos de igreja agora, mesma coisa. O pastor é alguém que Deus levanta, não para mandar na igreja, mandar na vida das pessoas, controlar a vida de ninguém. Não é isso. Mas o pastor é uma pessoa que Deus levanta, que Deus lhe dá o ministério, justamente para proteger o rebanho, guardar o rebanho, ensinar o que é certo para o rebanho, influenciar o rebanho de uma forma bíblica, positiva e verdadeira, com a doutrina que guarda a igreja, que protege o povo, que deixa o povo em liberdade, que o povo venha conhecer e cultuar a Deus livremente com inteligência e com conhecimento da palavra de Deus. Mas se a liderança da igreja for que nem esse Acabe, permitir que entre pensamento estranho, doutrina estranha, costumes estranhos dentro da igreja, o que isso vai acontecer? Isso aí vai atingir a vida das pessoas, vai minar a verdadeira fé que estava no coração e na cabeça dela, vai atrapalhar a fé do povo. O povo que está sob a sua liderança vai ter uma fé contaminada, confusa, atrapalhada, vai trazer muito problema para o povo, como fez Acabe para o povo de Israel. Vocês entendem ou não? Então Acabe permitiu que entrasse um monte de coisa estranha, culto a Baal dentro do arraial do povo de Deus. Então, se um pastor hoje ele dá abertura para esse monte de coisa orada, ungida, consagrada, essa parafernália de coisas que você vê nas igrejas de hoje, que não é o evangelho. Campanha do tijolinho da vitória, da água benta. Ah, água benta não, né? Agorada. Fitinha da vitória, que nem lá no Bonfim, não é? E água ungida, cimento da casa própria, esse monte de coisas que nós temos visto isso na televisão. O que vai trazer para o povo? Vai trazer confusão, uma fé mística, vai trazer problema, vai trazer falta de cuidado. A cabeça das pessoas vão ficar todas confusas. Mas se ele for fiel naquilo que ensina, o que ele vai trazer para o povo? Segurança, força, coragem, fé, uma visão de Deus verdadeira, proteção. Então Acabe fez tudo que era errado. Ele era um rei de Israel, que tinha que servir o Deus de Israel, baseado nos estatutos dados por Deus para aquele tempo, para aquele povo. Mas ele se abriu para a idolatria, construiu um altar a Baal, um poste ídolo a Baal, confundiu a cabeça de toda aquela nação que estava sob a sua liderança. Se casou com uma mulher feiticeira, que trouxe a feitiçaria para dentro do povo de Deus. E qual foi o resultado? O resultado foi que toda a nação ficou contaminada por aquilo que ele permitiu que entrasse no meio do povo de Israel e misturasse a fé deles. Por isso que nós pastores temos que lutar pelo rebanho, não permitir que entre nada que venha contaminar, confundir a cabeça das pessoas. Novamente eu vou repetir aquilo que eu já falei muitas vezes. Você já encontrou algum rebanho na Bíblia de ovelhas lutando contra lobos? Nunca, não existe isso. Você já encontrou um rebanho de ovelhas lutando contra urso ou contra leão na Bíblia? Não. Mas o que você encontra na Bíblia? Quem é que enfrenta esses inimigos? São as ovelhas ou o pastor? É o pastor. Davi, quando o pastor que ia enfrentar o gigante Golias, ele contou duas experiências. Ele disse que estava pastoreando o rebanho no campo e apareceu um leão. E pegou uma ovelha, ele saiu após o leão, matou e libertou a ovelha. Quem que lutou contra o leão que veio arrebatar uma ovelha? Não foram as ovelhas. Foi ele que era o pastor das ovelhas. Quando veio um urso, também fazer a mesma coisa. Quem foi que lutou contra o urso? Foi Davi ou foi as ovelhas? Foi Davi que lutou contra o urso e libertou, protegeu o rebanho. Vocês estão entendendo ou não?
Então quem é que luta contra o leão e contra o lobo ou contra o urso? São as ovelhas ou são o pastor? É o pastor. Como é que ele vai lutar contra o lobo, contra o urso, contra o leão? Ele vai lutar com a verdade da palavra de Deus. Como é que ele vai proteger a ovelha? Ensinando a verdade da palavra de Deus. Então quando vem o leão ou o lobo ou o urso, como é que ele enfrenta? Porque o lobo, o leão e o urso não vem mais em forma de leão, ou lobo e urso. Eles vêm em forma do falso evangelho, do falso pregador, do falso apóstolo, do falso pastor. Gente que não tem cuidado em preservar a verdade. Então como é que ele vai proteger o rebanho? Lutando com a palavra de Deus, para proteger as ovelhas com a palavra de Deus, rebatendo tudo que os lobos, ursos, né? E leões que vêm com ensino falso nos dias de hoje, para tentar minar a cabeça do rebanho. Agora, se o pastor não for um lutador firmado na palavra de Deus, ele acaba fazendo as mesmas coisas e vai infestar a igreja dele inteira. É por isso que tem um monte de gente confusa, que não sabe o que crer, não sabe distinguir o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento, o que é lei, o que é graça. Não sabe distinguir o que é salvação pela graça. Não sabe distinguir o sacrifício perfeito que Cristo fez na cruz. Não acredita na verdadeira libertação que veio da cruz. Ele está ainda rodeando muralha, lutando contra os Golias. Ele está ainda no Vale do Sal. Está lá no passado, numa coisa do Velho Testamento que já não existe mais. Então Acabe permitiu, presta atenção. Ele não foi fiel ao Deus de Israel. Então, ainda se casou com uma mulher feiticeira. Olha o mal que ele fez. E ela introduziu a feitiçaria lá dentro do povo de Israel. Então, ele trouxe grande mal para a nação. Agora, isso não vai ficar assim. Então, o que Deus vai fazer agora? Deus vai chamar Elias. E vem uma punição sobre essa coisa errada que ele fez lá. Olha o capítulo 17. De 1 Reis. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então veio uma punição sobre ele. Qual foi a punição? Olha, não vai vir orvalho nem chuva durante vários anos. É um tipo de um castigo que Deus vai mandar sobre todo esse seu comportamento errado. É um tipo de uma punição. Deus fazia isso na velha aliança? Fazia. E Deus faz hoje isso? Não. Por quê? Porque toda punição, castigo e repreensão caíram na cruz do Calvário sobre a pessoa de Jesus Cristo. Tudo que Deus tinha que fazer, toda a justiça de Deus se cumpriu na cruz. Vocês entendem a diferença do velho e do novo ou não? Então Deus, a Elias fala para Acabe: olha, durante esse tempo todo não vai chover. Aí depois veio a palavra do Senhor no versículo 2. 1 Reis 17, 2, veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, ele fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado 8 dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então Deus fala para Elias: Elias, vai lá naquele lugar, se esconde ali. E como que Deus cuidava de Elias? Deus, não sei como os corvos faziam isso, onde os corvos iam pegar pão. Mas os corvos traziam de manhã à tarde. Os corvos, hein? Será que tinha alguma higiene nisso? Não sei não. Não tinha nenhum bombril naquele tempo lá, nem desinfetante. E Elias devia ser um massa desse tamanho, hein? Então os corvos, pelo cuidado de Deus, presta atenção, traziam pão e traziam carne. Não sei nem que carne que era, mas que Elias comia e alimentava ele, que era o alimento dado por Deus.
Ele comia, não comia? Então, o que isso nos ensina? Olha, isso na velha aliança, meus irmãos. Lá no Velho Testamento, Deus tinha esse cuidado. Agora, pensa você, que vive no Novo Testamento, que crê em Jesus Cristo, que sabe que Jesus Cristo é o verdadeiro pão da vida, que sabe que Jesus Cristo está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Se lá naquele tempo ele tinha um cuidado desse com Elias, que era servo de Deus, você não é Elias, mas é filho de Deus. Você entende que é muito mais do que ser um servo, ser filho. Será que Deus, se ele levava um corvo que trazia pão e carne para Elias, nós temos uma época totalmente diferente. Não vai vir nenhum corvo aí voando e deixar cair um pernilzão na tua casa. Mas será que Deus, presta atenção, você que tem medo, às vezes a gente tem medo do amanhã, às vezes a gente se sente seguro com o amanhã, vem um monte de coisa na cabeça para a gente descrer do cuidado de Deus. Será que Deus não pode fazer a mesma coisa nós que temos entendimento da nova aliança, que estamos em Cristo, que fomos transportados para o reino do Filho do seu amor? Então Deus pode fazer isso e muito mais. Por isso que nós temos que andar pela fé. O que é andar pela fé? Não é só acreditar para ter coisas. É acreditar no que a Bíblia diz. Deus está comigo todos os dias. E Deus cuida de mim. Eu não vou mais ficar com a cabeça cheia de minhoca, desconfiando, me preocupando, sentindo insegurança, com medo disso, com medo daquilo, com medo. Não, Deus está comigo, eu vou confiar. Ainda que a minha alma seja uma traidora que quer me trazer perturbação. Eu não vivo na alma, eu vivo no Espírito. Então Deus vai ter esse cuidado. Eu mesmo já provei isso muitas vezes. Desde que encontrei Jesus, quando quase não tinha nada, do nada, Deus criou muitas coisas boas na minha vida. Deus cuidou de Elias ali, cuidou. E não vai cuidar de nós? Ele vai cuidar de nós. Continua a leitura. Aí onde ele estava bebendo água lá na torrente, secou. Então vem a palavra do Senhor agora. Deus conhece uma viúva lá de Serepta. A viúva naquele tempo, eles viviam na base da lavoura, no trabalho braçal. Quando morria o marido, se a viúva não tinha filhos grandes, homens principalmente, que eles queriam ter filhos homens, era honra para eles, para que desse continuidade no trabalho daquilo que o marido fazia. Geralmente a viúva ficava abandonada, largada, entregue a uma situação terrível. E essa viúva estava assim, entregue a uma situação terrível. Provavelmente o filho dela ainda era pequeno, não tinha condições de assumir a posição do pai. E Deus conhece essa viúva lá, que só tem aquela porção de farinha, um pouquinho de azeite. Então Deus manda Elias socorrer esta mulher lá na cidade de Serepta. Veja aqui o versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peste, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos. Vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e trazemo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou,
e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, Elias faz. Por que eu vim nesse texto aqui? Porque esse texto aqui é muito usado para as pessoas que querem tirar ofertas. Eles dizem o seguinte: olha, a mulher só tinha um pouquinho de farinha na panela. Aí o profeta falou: olha, faz primeiro um bolo para mim. Esse para mim primeiro é o que você tem que dar na igreja. Antes de você servir a você, é o que você tem que fazer para a igreja. Dá para mim, primeiro o profeta. O profeta sou eu. O profeta é a igreja. Então, quando você recebe o seu salário, não gasta R$1 nem com uma bala. A primeira coisa que tem que fazer é de gastar com você. Você já ouviu isso, não? Você traz primeiro para mim, porque eu sou profeta, eu é a igreja. E depois você vai, aí você vai fazer as coisas para você. Agora, Deus vai socorrer essa mulher. Essa mulher é viúva, está numa destruição, numa miséria total. Então ele leva lá um profeta. O que Deus fazia antigamente? Antigamente ele sempre tinha um homem de Deus na terra, em todos os períodos. Um homem que era a boca de Deus. Naquele tempo não tinha esse monte de coisas escritas que nós temos agora. O máximo que eles teriam escritos ali, se é que tinha no tempo deles, eram os 4 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu. Então eles tinham. Então Deus usava um homem para ter a palavra dele, que falava com ele, ele entendia e transmitia a palavra de Deus. Era o profeta do Velho Testamento. Por isso que você vai encontrar muito assim: assim diz o Senhor, né? Deus, assim diz o Senhor Deus. Você vai encontrar muitas expressões dessas. Agora vem para o Novo Testamento. Hoje nós temos o Velho Testamento completo e o Novo Testamento completo. Vê se você encontra alguma expressão falada por Jesus Cristo ou pelos seus apóstolos. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não tem mais nada, no Novo Testamento não tem nada dessas expressões. Por quê? Porque tudo que Deus tinha que dizer está encerrado nas Escrituras. Jesus disse, os apóstolos disseram, não tem mais assim diz o Senhor, eis que te digo, Deus manda te dizer, porque tudo que Deus tinha que dizer já está dito e registrado na palavra de Deus. Agora você encontra muita gente que fala que crê no Evangelho, com essas mesmas expressões, assim diz o Senhor, Deus manda te dizer, aquelas mesmas expressões do profeta do Velho Testamento, onde não tinha as Escrituras, onde Deus usava esse tipo de comportamento. Mas se você vem para a Nova Aliança, Paulo nunca disse isso. Eis que te digo, assim diz o Senhor, Deus mandou. Você não vê isso, você vê um monte de gente no pentecostalismo, né? Que fala assim, mas a linguagem deles é sempre apoiada no Velho Testamento. Não tem nada na Nova Aliança, nada no Novo Testamento. Então Deus agia assim na Velha Aliança. Deus conhecia a necessidade, quer socorrer aquela mulher, quer cuidar de Elias. Então ela fez um pãozinho. Não tem nada a ver com dinheiro. O que Deus multiplicou aqui? Presta atenção. Não tem nada a ver com dinheiro, com riqueza, com nada. Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. É isso aqui, ó. Não inventa coisas. Ela fez um pãozinho para Elias e para ela, e aquela farinha foi se multiplicando. O que Deus multiplicou? Farinha, pão. Não está claro isso na sua mente? Não tem nada a ver com oferta. Elias aqui não tem nada a ver com a igreja, com o profeta do dia de hoje, com o apóstolo. Não tem nada a ver. É esse quadro aqui, literalmente. A mulher só tinha um pouquinho de farinha. Era um caos total. A própria palavra que Elias disse para Acabe trouxe problema para ele também, porque ele também passou a ter necessidade naquele momento. E foi só multiplicação de farinha. Enquanto não choveu, até quando essa farinha iria se multiplicar? Até quando viessem as chuvas. Depois que viessem as chuvas, ia crescer a lavoura, eles iam ter comida e aquilo ia parar. Mas o que se multiplicou ali foi só farinha. Vocês estão entendendo ou não? Não tem nada a ver com oferta, com dinheiro, com voto, com sacrifício. Mas as pessoas pegam esse texto para criar uma coisa, para que as pessoas deem primeiro para eles. Vocês estão entendendo ou não? Está claro isso na sua mente? E Deus abençoou essa viúva através de Elias, e isso foi um grande milagre para eles ali na Velha Aliança. Agora vamos para a Nova Aliança, um quadro totalmente diferente, onde nós lemos João capítulo 6, né?
Vamos lá, João capítulo 6. Vamos ver as coisas que Jesus fazia. Não eram muito superiores àqueles milagres realizados na velha aliança. Então vamos lá. Capítulo 6 de João, onde nós lemos. Vamos ler de novo e falando com calma. Depois dessas coisas, versículo 1, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo aquela grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, pois ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Agora para um pouquinho. Jesus está diante daquela grande multidão naquele lugar, né? Jesus era alguém que se preocupava com as pessoas. Você nunca viu Jesus pedir uma oferta, pedir nada para alguém. Você nunca viu Jesus pedir alguma coisa para alguém. Ele sempre providenciava as coisas. Você entende isso? Eles tinham uma bolsa. Quem levava essa bolsa? Judas Iscariotes, né? Que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas nós não vemos nenhum registro que Jesus tenha pedido uma oferta para alguém, que ele tenha cobrado alguma coisa de alguém. A única coisa que nós vemos ele pedir é para a mulher samaritana: mulher, dá-me de beber. Ele estava no poço de Jacó e pediu água de beber para ela, como Elias pediu naquele tempo. Nada mais que isso. E tem essa grande multidão. Agora, ele podia despedir a multidão sem nada, mas Jesus era diferente. Ele viu aquela multidão, ele queria fazer alguma coisa em benefício deles, né? Sabiam que aquela multidão há longo tempo estavam com eles, ali não tinha lugar para comprar comida nem nada. Então ele queria alimentar aquela multidão, fazer um grande milagre diante de toda aquela gente ali, um milagre totalmente diferente. Gostaria de ver alguém hoje em dia que fala tanto de milagres, pôr lá um cesto de pão, multiplicar na cara de todo mundo uma abundância de pão e peixe assim, ó, que nem quando você sai espuma. Gostaria de ver. Eu nunca vi isso, né? Você vê tantos milagres hoje em dia, mas nunca vi ninguém andando sobre água. E quando vê, é montagem que eles fazem, é falso, não é verdadeiro. Então Jesus sentiu a necessidade daquele povo e ele vai fazer um grande milagre para cuidar daquela gente toda. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma grande multiplicação de pão e peixe. Na velha aliança, Elias multiplicou um pouquinho da farinha lá da panela e um pouquinho do azeite, mas Jesus agora, ele vai multiplicar não farinha, mas pão pronto. Vocês estão vendo a diferença ou não? Lá em Elias não tinha peixe. E esse peixe que estava ali com aquele garoto que nós vamos ler, já era um peixe morto. Ele multiplicou, além do pão pronto, ele multiplicou o quê? Ele multiplicou peixe também. Olha a diferença. Às vezes você olha muitas coisas maravilhosas que aconteceram no Velho Testamento, na Velha Aliança, mas quando você vê Jesus, o que ele fez, a forma que ele fazia, a grandeza da forma dele agir, o poder que ele tinha de fazer os milagres, você vai ver que era uma coisa mais extraordinária do que tudo aquilo que foi feito. O que foi feito na Velha Aliança foi bonito, a ponto de Jesus ressuscitar dos mortos, quebrar o poder da morte, vencer a morte pela sua própria ressurreição. Você entende isso ou não? Então, quando Paulo fala, não sabemos o escritor de Hebreus quem foi. Alguns dizem que foi Paulo e outros. Mas quando ele fala da nova aliança, ele fala que a nova aliança é baseada em superiores promessas.
dando a entender que a nova aliança, as coisas são muito mais superiores do que as coisas da velha aliança, do Velho Testamento. Aquilo que Cristo veio fazer é muito mais superior do que tudo aquilo que foi feito no passado. A nova aliança é superior à velha aliança e é baseado em superiores promessas. Então Jesus pergunta aqui, onde compraremos pães, né? Onde compraremos pães para lhe dar de comer? No versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe, não bastariam 200 denários de pão para cada um receber o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus, eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Então Jesus disse, fazei o povo assentar. Então, Jesus sabia o que iria fazer. Eu fico pensando, de tudo que nós vimos Jesus fazer, eu ainda penso que ele fez as coisas moderadas, limitadas e pequenas, ainda que sejam extraordinárias. Porque Jesus tinha poder de fazer tanta coisa. Coisas tão extraordinárias constantemente, diariamente, em qualquer situação. Mas nós vemos que ele não procedia assim. Era em determinados momentos, em determinadas situações, que ele aí praticava o seu poder e revelava quem ele era em momentos e situações específicas. Mas ele podia fazer tanta coisa por minuto, além daquilo que nós podemos imaginar, mas ele não agiu assim. Só em certos momentos, quando ele queria se revelar, quando ele queria que eles entendessem ele de uma forma diferente, quando vinha alguém com uma fé verdadeira no coração, quando era uma situação, então ali ele fazia as coisas extraordinárias e se deixava aparecer, não é? Ele não ficava tocando trombeta diante de si, sendo grande. Quantas vezes Jesus fez milagres e falou assim, olha, fica quieto, não conta nada para ninguém. Se escondia porque não queria ser famoso. Você enxerga isso? Jesus não procurava fama. Não procurava ser grande. Não procurava aparecer. Não procurava nada. Ele simplesmente tinha que cumprir aquilo que foi designado ao Pai para que se cumprisse. Então aparece lá. Vamos lá. Um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí eu fico pensando, Jesus mandou eles se assentarem, né? E deu graças ao Pai por causa daquele alimento. E mandou distribuir. Agora, acompanhe a tua mente esse cenário e creia. Não sei, pelo menos fala que eles recolheram cestos. Então devia ter alguém que tinha cestos. Eles conseguiram cestos. Eu acho que ele tirava um pão e aparecia 2, 3. Acho que tirava um peixe e aquilo aparecia. Eles foram tirando, aquilo não acabava. E tirava o pão e aquilo não acabava. E tirava o peixe e aquilo não acabava. E aquilo foi borbulhando e transbordando. E quantas pessoas tinham ali? Ali não tinha só uma viúva com filho e Elias. Ali tinha quase 5.000 homens. Como é que ele conseguia juntar quase 5.000 homens num lugar deserto, num lugar abandonado, sem contar, o outro texto diz, sem contar as mulheres e crianças? Então provavelmente entre as mulheres e crianças devia ter mais 5 a 6 mil. Então é um movimento ali de umas 10.000 pessoas. Naquele tempo não tinha microfone, não tinha televisão, não tinha nada disso. Como é que ele conseguia juntar esse monte de gente ao redor dele? Ele conseguia. Ele nunca usou o suor do rosto dele para atrair ninguém. Vocês entendem isso ou não, queridos? Então ele mandou sentar e deu graças e mandou distribuir. Então, quando os discípulos vinham, tiravam aquilo do cesto, ou não sei onde estavam, e tiravam um peixe, conforme eles tiravam aquilo, ia crescendo, crescendo, crescendo e se multiplicando. Lá na velha aliança, farinha, mas a mulher que tinha que fazer o bolo, fazer o pão. Aqui, Jesus está fazendo as coisas prontas. Não sabemos se esse peixe estava cru ou assado.
Mas o peixe foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E o pão foi se multiplicando, o pão pronto, o pão pronto. E tinha que ser de acordo com aquele padrão que foi posto ali. Vocês estão entendendo ou não? Você acredita nisso? Acredita mesmo de todo o coração? E Jesus não pode fazer isso para nós? Pode fazer, meus irmãos. As coisas que Jesus fez na nova aliança são muito superiores a tudo aquilo que foi feito lá na velha aliança. E qual foi o resultado? Fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha a abundância que aqueles 5 pães e 2 peixes se multiplicou para alimentar 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, foi uma fartura abundante diante de toda aquela multidão. E versículo 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Né? Então, olha o cuidado de Jesus naquilo que ele multiplicou. Ele não deixou aquilo se perder. Ele pediu para que se recolhesse tudo aquilo para que nada se perdesse. Entende isso? Sim ou não? Ele não deixou que jogassem fora, que esbanjassem, que largassem. Mas ele mandou que recolhesse tudo aquilo. E quantos cestos eles encheram com a sobra? Olha lá, assim pois fizeram, e encheram 12 cestos e pedaços de 5 pães e 2 peixes de cevada que sobraram, e os que o haviam comido. Vindo, pois, agora olha a reação olha como o homem, olha a reação do coração dos homens. Eles comeram, eles viram esse grande milagre que Jesus fazia. Qual foi a reação deles? Olha lá. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E qual foi a ação desses homens? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de o arrebatá-lo, para o proclamarem rei, né? Vocês entendem? Olha o que o homem faz. Eles viram aquele milagre, Jesus fizeram, e a primeira coisa, vamos pegá-lo para fazer o nosso rei. O que ele pode fazer a nosso favor? Olha, esse aí tem que ser o nosso rei. Ele multiplica pães e peixes. Qual foi a posição de Jesus? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus largou toda aquela multidão e retirou-se sozinho novamente para o monte. Queria ficar sozinho. Agora, pensa se fossem os apóstolos de hoje. Acho que levantaria até uma bandeira para si mesmo. Fala a verdade. Sim ou não? Mas Jesus fugia de qualquer louvor e glória dos homens. Ele fugiu disso e foi sozinho para um canto, se aquietou lá e fugiu de toda essa multidão. Conclusão, na velha aliança houve multiplicação de farinha, sim, mas foi só farinha. Eles tinham que fazer o pão, mas na nova aliança Jesus fez coisas muito mais extraordinárias. Ele multiplicou pães e peixes, ele alimentou 5.000 homens. Pensa, você sabe o que é comida para 5.000 pessoas? Sem contar mulheres e crianças, que deveria dar lá uns 11.000. É muita comida. Mas ele multiplicou pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas. Coisa muito mais superior. Agora, vamos terminando isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos para o versículo 16, para abordarmos aqui, para a semana que vem, falarmos sobre Jesus, o pão da vida. Versículo 16, e ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitando por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco,
e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Então eles entraram no barco, Jesus ficou lá no monte. Outro texto, em outro evangelho, acrescenta-se mais coisas. Eles estão a 25 a 30 estados, mais ou menos uma medida de 5 a 6 quilômetros. E aquele vento e o mar agitando, daqui a pouco Jesus se revela a eles. Se revela a eles como? Jesus vem andando por sobre o mar e diz para eles assim: não temais, sou eu. Como você vê o mar? Você vê sempre o mar, sobe e desce, as ondas vêm, não é uma coisinha parada como o chão que você anda retinho, não te desequilibra, não é? Não te entorta, não põe você em risco de cair. Então o mar é uma agitação. Como Jesus vinha andando sobre as águas? Você acha que ele vinha assim andando, aí vinha uma onda, ele fazia que nem surfista, passava por cima, descia, tudo de pezinho? Vocês acham que ele vinha assim ou não? Eu não acredito que não. Como acha que ele vinha? Eu acho que ele vinha pairando assim, ó. Você já viu aqueles carros que andam na base de ar, eles andam em cima da água, pairando sobre a água assim? Já viram isso ou não? Né? Só para você pensar, não estou dizendo que era assim. Mas como Jesus chega ao barco, eu fico encantado com Jesus, com as coisas que ele fazia. Eu creio extremamente em tudo isso que ele fez, sem descrer de uma vírgula sequer. Então eu imagino que Jesus veio pairando ali, ó. Acho que a onda passava e vinha, ele vinha num nível assim, ó, onde tudo passava por baixo. Acredita nisso ou não? Né? Não sabemos como é isso. Agora eu gostaria tanto que os apóstolos dos dias de hoje fizessem essa campanha de andar sobre o mar. E parar de falar assim: o mar são seus problemas, a onda são seus problemas, mas Jesus vai acalmar tudo. E fossem lá na praia, quero ver eles andar sobre o mar. Eu gostaria tanto que algum fizesse a campanha para andar sobre o mar como Jesus andou. Nenhum deles conseguiria. Conseguiriam? O que vocês acham? E punha todo mundo para filmar lá. Porque eles aparecem nos montes chorando, ungindo água, chorando, pedindo oferta, né? Eles aparecem nesses lugares todos. Queria ver a campanha de andar sobre o mar. Desafiaria alguns deles a andar sobre o mar. Eu mesmo ia filmar para eles, e se eles andassem, me converter à igreja deles. Então Jesus vem ali, ó, flutuando. Não tenham medo. Eles iam ter medo porque outra tradução diz que eles ficaram aterrados, né? Mas ele veio andando, andou sobre o barco, entrou no barco com eles e o barco chegou ao seu destino. Fala assim, amém. Então nós vamos ficando só por aqui hoje, e a semana que vem a gente começa a falar sobre Jesus, o pão da vida, tá bom, queridos?